Papo de Vila. Salve, salve, meu povo da Vila! Chegou terça-feira e vocês sabem, é dia de Papo de Vila. E o nosso tema de hoje é benefícios do esporte além das 4 linhas. E eu já vou logo começar apresentando o nosso convidado, Guilherme Negreiros. Ele é coordenador de esportes aqui do Vila, e Milton Neto, que já é da casa. Quer dizer que todo mundo conhece você como Guilherme Negreiros, é isso? Como é que história é essa aí? Se você chegar perguntando quem é Guilherme, vocês conhecem, talvez alguns aí não tenham muito entendimento. Mas se perguntar quem é Bolinho, acho que aí o entendimento é rápido. Mas antes da gente entrar no papo, de a gente conversar sobre os benefícios do esporte além das 4 linhas, que é o nosso tema de hoje, Bolinho, conta aqui por que Bolinho? Então, é uma história interessante, né? Eu comecei no esporte através da natação. Meus pais sempre apoiaram bastante. E aí, quando eu tinha 6, 7 anos, comecei na natação, e fui desenvolvendo. E aí, meu pai sempre teve um sonho, né, de que tivesse algum filho jogador de basquete, que ele gostava muito. E aí... Teu pai jogava também? Meu pai tentou jogar, né, não a nível tão alto assim, mas jogou na firma dele, né, no trabalho dele, no banco, enfim. E aí ele começou a trabalhar comigo, com meus primos, individualmente, e assim, levava para uma praça e a gente fazia. E eu fui gostando e vamos para o clube. Eu fui para o Clube Náutico, chega lá, bem gordinho, branquinho, não via sol, depois que eu saí da natação. E aí um colega lá me chamou de Bolinho de Goma. Boa história. E eu fiquei daquele jeito e ficou, né? Até hoje. Até hoje. Pegou. Até meus pais falam, poxa, demorei 9 meses para escolher um nome tão bonito, Guilherme, e aí só conhece como Bolinho. No meio do basquete, nacionalmente, é Bolinho para cá, para lá. Então, ninguém aqui... Então, Milton, Bolinho. Bolinho. Então vamos... Rapazes, vocês que são da educação física, né? Tanto Milton de formação quanto Bolinho... Logo de saída, qual o benefício do esporte para os meninos, seja em quadra, seja fora dela? Bom, vamos lá, deixa eu começar aí, Milton. Vamos lá. A gente hoje vive numa sociedade, principalmente a comunidade aqui da Vila, né, onde, graças a Deus, os alunos têm acesso a muita coisa, né? E o esporte vai dar a eles também essa possibilidade de frustração imediata em algumas ações, né? A gente tem que responder a cada ação que a gente faça. A gente está falando de coisas momentâneas, situacionais, e eu costumo trabalhar muito isso com os nossos atletas. Eles têm que saber, né, lidar com aquela frustração, com as emoções, e aí vai dar a eles sempre um desenvolvimento maior na vida. Porque na vida é isso, a gente não tem tudo o que quer. Apesar do nível, né, educacional que a gente tem aqui, que vai proporcionar com certeza a eles muitos ganhos, mas essa resiliência, essa frustração, tudo isso que o esporte proporciona vai dar a eles um amadurecimento e uma casca muito grande para o futuro. Concordo plenamente com o Bolinho e eu acho que a importância do esporte, né, hoje, principalmente na escola, é porque a escola em si ela já tem um papel já assim diferente da época que a gente vivenciou a escola, né? Eu tenho 40 anos e na minha época a gente tinha esporte na escola, mas a gente tinha a rua também, a gente tinha outros ambientes para vivenciar essa frustração que o Bolinho está dizendo, se referindo, né? E isso está cada vez mais restrito a essa nova geração. E o esporte ele vem como uma ferramenta muito importante para desenvolver o ser humano, né? Nos aspectos emocionais, comportamentais, que a escola, por mais que tenha um ambiente prazeroso de convivência, o esporte ele joga isso na cara deles, né? Assim, você tem que se superar, você tem que lidar com as suas frustrações, como o Bolinho disse, com as dificuldades, com os desafios. Então, o esporte, além de trazer os benefícios de saúde, né? Os ganhos que a gente sabe que hoje também é uma outra situação, que é a questão do sedentarismo, né? E tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é uma grande ferramenta, um trunfo aí para a gente ajudar no desenvolvimento humano. E como o papel da competição? Eu falo por mim, eu sempre fui muito competitivo e chegava até a ser chato, assim. Não, Hector não vai entrar. Eu era muito competitivo, sempre gostei de competição. É horrível, jogava pessimamente, né?
o pereba da pelada, mas me achava o craque. Mas é craque aí na... E aí, vejam só. Na apresentação. E como é que fica a competição para os meninos? Como é que o professor, qual o papel do professor de educação física quando se trata dessa competição, ter uma competição sadia e deixa de ser sadia para ser uma coisa em que o aluno se irrita, quer brigar com o outro, quer brigar com o time adversário, não aceita perder? É positivo, é negativo? Tem algum ponto que é necessário parar com esse estudante e dizer, isso aí o que você está fazendo não é competição, é qualquer outra coisa, porque competir é saudável. Como é que vocês avaliam o papel da competição? É importante, é necessário, né? Vai tudo de acordo com tudo que eu falei, né? De todo esse processo, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque os alunos, as crianças, adolescentes, eles são reflexo do professor, das atitudes dos pais, né? E a gente tem que entender o motivo daquele torneio ali, né? A gente vai competir torneios e competições e copas, e qual é o objetivo daquilo ali, né? A gente trabalha dentro de um tripé emocional, social e da saúde. A gente quer estimular esses torneios que nós participamos aqui, a gente quer estimular a prática e a assiduidade do aluno, a fidelização deles, ou seja, a parte de saúde, onde eles vão estar diariamente, semanalmente praticando atividade física. A parte social, de interagir com outras crianças de outros ambientes, de outras condições sociais também, e ver outras realidades. E a outra parte, né, que é a da emocional, de saber ganhar, perder, como é que eu vou reagir dentro daquela situação, porque a gente vai para competições, muitos dos garotos, às vezes a gente convida, e eles nem querem ir por medo do que vão vivenciar. Não vou porque eu não consigo, eu tenho medo. E aí lá eles vão desabrochando, vão vendo que tem capacidade e a gente vai mostrando a eles essas questões. E eu costumo muito fazer analogia com o pessoal mais juvenil em relação ao vestibular. Eles têm que estar preparados emocionalmente para encarar uma situação que vai mudar a vida deles. Ali é um ponto, é um teste, é uma válvula para a gente atingir esse objetivo aí, que é a parte, né, desse tripé. Ô Milton, e aí como é que fica o papel da família, pegando o que Bolinho falou, que é exatamente esse medo, esse atleta que trava porque tem medo do que vai encontrar. Como é que a família deve trabalhar? E o papel da coordenação e dos outros professores, porque a gente também não só pode responsabilizar o professor de educação física, ele também tem que ter esse apoio. Qual a tua opinião? Eu acho assim, complementando o que o Bolinho disse, eu acho que a competição ela é talvez uma fase final, porque antes, para chegar a uma competição, tem toda uma coisa que a gente está até falando aqui agora, que são essas habilidades, essas competências, porque um atleta que tem a parte técnica aflorada, que você vê desde pequenininho que já tem o gesto motor desenvolvido, né? Mas ele não vai chegar longe se ele não tiver essas outras habilidades formadas. Então, por isso que a gente vou até, se o Bolinho me permitir, eu vou repetir aqui uma frase dele, né, quando a gente conversou com ele inicialmente, que ele disse que se eu tiver 10 alunos, 10 atletas ali, 10 alunos para trabalhar, eu vou observar, pode ser que 2, 3 já tenham esse gesto motor, já tem aquele diferencial para aquele esporte. Mas e os outros 7? O que eu vou fazer com eles, né? Eles vão ficar no limbo? Eu vou trabalhar só com aqueles que têm capacidade. Então foi por isso que ele veio para cá, justamente por esse olhar, porque vai muito além, é muito pobre você só trabalhar o esporte pensando nos benefícios da saúde, que já é bacana, mas é pobre, e em relação à competição. Então eu acho que é um processo, passa pela formação de caráter, passa pela formação do indivíduo. O papel da família, como você me perguntou, é extremamente importante, porque não adianta o treinador estar aqui formando e o pai cobrando de uma outra forma, exigindo de outra forma, queimando as etapas, querendo resultado imediato, né? Então, como o Bolinho disse, a competição ela tem uma função, né? Às vezes é uma copa de vivência. Então, o objetivo é dar essa vivência. É um torneio de festivo, um festival. Então, tudo tem o seu lado, tem um lado social que a gente faz também, que faz essa interação com atletas de outras escolas mais humildes, com alunos com uma outra história, com uma outra realidade, que é importante que eles vivenciem também.
Então você vê, a gente está falando aqui de tanta coisa, né? O esporte ele realmente tem uma gama enorme, né, no processo educacional. E, Bolinho, como é que é feito aqui na Vila Aprendiz? Assim, todos os alunos são colocados, como é que é feito o processo com os nossos alunos laudados? A gente tem alunos que são cadeirantes, a gente tem alunos especiais, né? E como é que é feito essa seleção? Qual é o critério para os professores, para esse aluno se tornar atleta da Vila? Eu vou até falar com um pouco de propriedade por meu filho também ter laudo. Eu sou pai de um garoto autista e meu sonho é trazer meus filhos para estudar aqui, né? Mas pela logística fica um pouco difícil por ver esse entendimento não só, né? Isso foi passado da parte pedagógica para a parte esportiva, né? Da gente abraçar de todas as formas, né? A gente não busca dificuldades, a gente não enxerga dificuldades para atingir e para estar abraçando esses garotos e garotas com qualquer empecilho que tenha. Eu até fico muito feliz de receber vídeo de, como é o nome dela, de uma aluna nossa, Vanessinha, que ela ama basquete. E tio Chico fica mandando vídeo e eu fico mandando áudio para ela parabenizando. Mas eu vou lhe dizer, viu, Bolinho, isso está causando um grande problema diplomático aqui, porque ela diz que ama a história e quando vê Chico, que ele vai estar escutando esse episódio aqui, mas ela se derrete pela área de educação física. Chico, querido, um beijo para você, sucesso, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Desculpa, Bolinho, pode falar. Isso, e aí a gente busca atender de todas as formas, inclusive nas competições. Nós não pensamos aqui em ser a equipe campeã da Copa fulano e tal. A gente quer que todos participem da melhor forma. E que quem seja melhor também olhe e desenvolva esse aspecto de liderança, como Milton falou. Né? Todas as habilidades. Ou seja, nós temos alunos que se destoam porque têm essa habilidade mais fina, né? E eles conseguem entender isso e trazer o garoto, quem quer que seja, que tenha um pouco mais de dificuldade, para um ambiente que também se sinta participativo. Então, nossa ideia é essa. E como é que faz para trazer essa garotada para o esporte? Qual o desafio que vocês enxergam depois de um período pandêmico que a gente constantemente lê nos jornais, vê nos noticiários, a gente percebe os nossos alunos sem a prática esportiva. E como é que a escola pesca essa galera e traz e mostra o prazer do esporte? Hoje a gente já tem, assim, muito orgulho em falar do esporte aqui na Vila, porque a gente tem hoje, aqui no Fundamental 2, tá? 76% dos alunos já praticam atividade física ou algum tipo de esporte na escola. Isso falando de esporte na escola. Tem alguns alunos que fazem esporte, mas fora, né? Temos atletas, inclusive ginasta, que já teve aqui, inclusive, né, no podcast, tenistas, enfim. Então a gente tem um número muito grande de alunos praticando atividade física, praticando um esporte. Isso vai até contra os dados da OMS, né? Que dizem que 80% dos jovens nessa faixa etária estão fora da prática de atividade física, não praticam. E Milton, desculpa te interromper, já interrompendo, saiu matéria agora, esse primeiro semestre, que escolas, né, no Brasil, quadra poliesportiva em péssimas condições, né? Totalmente enferrujadas, que não tinham material esportivo, né? E quando chega às Olimpíadas, a gente quer que essa galera traga medalha e a gente briga com essa galera e você vê que muitos conseguem uma medalha de ouro, de prata, ali na raça, no suor, vamos que vamos e eu vou trazer. Mas a gente não tem essa base e quando a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, a gente pega essas grandes potências, eles investem muito, alguns bilhões, exatamente no esporte, nesses grandes atletas, né? Isso. Mas, desculpa, Milton. Porque o esporte, como a gente já falou aqui, ele vai formar o indivíduo. Então, faz parte do processo formativo. Alguns vão se destacar, alguns vão chegar nas Olimpíadas, mas quantos que estão, por exemplo, nos Estados Unidos realmente é uma referência, porque eles têm esse foco, esse engajamento com o esporte, né? Mas não são todos que chegam a um alto rendimento, né? Mas a grande maioria tem ali uma base de vivência, de habilidades, de formação que são imprescindíveis, né? Que eu acho que não existe nada hoje, eu não conheço nada que traga tanto benefício, principalmente nessas soft skills que se fala tanto, quanto o esporte. O esporte ele agrega tudo isso num momento, numa vivência.
Então é isso. Desculpa também falar um pouquinho sobre a cultura, né? Nos Estados Unidos a cultura esportiva está enraizada na escola. Aqui a gente ainda tem a cultura clubista, né? Ou seja, o aluno que se destaca, ele vai para o clube e o clube vai sugar o máximo possível, eu trabalho em clube, eu sei, o máximo possível de cada atleta e deu, não deu, obrigado. E aqui a gente tem essa preocupação pedagógica também. E que também, Bolinho, me parece, estou falando assim totalmente no achismo, que a gente é muito vinculado ao futebol, né? Dados agora, o Giorgio Infantino, presidente da FIFA, foi totalmente pressionado pelas confederações a patrocinar, por exemplo, futsal feminino, que não tinha competições. Quer dizer, existe Copa do Mundo de futsal masculino, que, óbvio, não ganha os bilhões que o futebol masculino ganha, mas mesmo assim não tinha o patrocínio feminino. Caramba, as meninas têm direito de ir para a quadra também, de jogar o futsal, né? Como as meninas a nossa grande rainha, a grande figura Marta, né? Que ganhou vários prêmios e a FIFA veio se antenar agora em 2023. É uma loucura isso, né? O futebol é um grande negócio, né? O futebol é um grande negócio. O futsal também, o futsal não está nas Olimpíadas para não perder o brilho do futebol. A FIFA é um grande negócio, enfim. Aí é outra situação. Existem os esportes, na minha visão, e existe o futebol. O futebol é outra coisa, né? É a paixão nacional, mas é um produto diferenciado. A gente não consegue competir. Não consegue. Você vê a Copa do Mundo da FIFA, é um outro padrão. Depois de Copa do Mundo, a gente vê como bomba as escolinhas. Depois das Olimpíadas, a gente vê como bomba as Olimpíadas. Né? A FIFA tem mais países associados a ela do que a ONU. Né? Então, assim, a FIFA tem uma dimensão, o futebol tem uma dimensão mundial, realmente, como o Bolinho está falando, muito grande. E o papel da competição? Eu digo no sentido de, eu fui atleta que joguei lá ali no primeiro, segundo, terceiro, e que eu ia dizer agora, fui árbitro de beach soccer, né? E eu lembro que eu apitava, tinha um professor que me chamava sempre para apitar ali, fui apitar no terceiro ano, e tinha as Olimpíadas, abertura. É importante todos os anos as escolas promoverem as Olimpíadas, e como é que é feito aqui no Vila? Não, as Olimpíadas, assim, tudo está na forma como você produz, como você pensa, né? Até como o Bolinho disse, uma competição, ela tem um propósito, né? Então, vai jogar uma Copa, ela tem um propósito, e isso é falado para os alunos. Olha, a gente vai lá, dessa vez a gente está indo para lá para vivenciar uma experiência. Inclusive, já foi para uma competição, e os alunos eram mais velhos, não foi? Foi. E foi uma loucura, os pais ficaram indignados e tal, mas os alunos foram para cima e mostraram uma resiliência muito grande, porque foram preparados por Bolinho antes. Então, eles vivenciaram o máximo daquela experiência lá. Tinha uns meninos altos e tal, mas eles não arregaram, não. Foram para dentro. Então, isso trouxe para eles uma autoconfiança e uma perspectiva de que, poxa, a gente pode encarar qualquer um, né? A gente não vai tremer, vamos dizer assim, numa situação difícil. Vou enfrentar, né? Venha quem vier. Vou enfrentar o que vier. Então, as Olimpíadas a gente tem aqui como propósito vivenciar, porque além de você poder fazer um momento festivo, de congregação, de participação de todos, aquela coisa toda festiva, tem algumas atividades que a gente pensa, que são a que a gente chama de para-jogos, né? Paralimpíadas. A gente pensa nessa integração do aluno típico com o aluno atípico. Por exemplo, chute a gol de olhos vendados. Eles adoram jogar isso, né? E é uma vivência que eles não têm. Então, eles vão experimentar qual é a sensação de chutar uma bola sem ver. O vôlei sentado, né, sem poder levantar. Então, você acaba também desenvolvendo neles uma empatia, essa questão toda que está agregada. Então, o propósito das Olimpíadas ele vai muito além da competição em si. Está muito ligado também a vivenciar a frustração, tudo isso, né? Mas a gente tenta fazer com que ela tenha um alcance mais amplo.
E que eu vejo que também é muita emoção. Eu sou aquele cara que acompanha esportes, quando é ano de Olimpíada, eu assisto tudo. Também. Mas para a Olimpíada, bicho, me cativa. E não por pena dos atletas, não. É porque eu acho um esforço, eu acho tão bonito, sabe? Assim, incrível, superação, né? a galera se joga na piscina com um membro menor, ou sem um braço e tal. Tem uns e eles que não estão tem ali, meu os velho. membros, né? Não, e vão embora, Eles eu vou vão. nadar e eu vou chegar. Eu lembro, eu acho que era um etíope, mas assim, a cena linda, assim, emocionante. A delegação não consegue chegar, competem e ele pede aos árbitros, os árbitros permitem, e aquela cena linda, ele se joga sozinho, não consegue nem bater ali o tempo, mas que cena linda, assim, foi de emocionar. Eu cheguei às lágrimas, eu sou um chorão assumido, mas o poder do esporte, né, essa emoção que traz. Mas, Bolinho, falando sobre a Olimpíada na escola, qual a tua opinião sobre vamos dizer assim, essa congregação entre os alunos, né, esse evento? É um momento, além de tudo, eu acredito, muito social, né? Que eles ficam aguardando isso o ano todo, uma perspectiva, né, Milton? Aí começa, uma ansiedade. Eu vou ganhar de você, vai ser aquilo. E é bom para a interação, é bom esse momento, né? E eles conseguem vivenciar todos os esportes, além de esportes, como o Milton falou, adaptados. Ou seja, a gente, a partir dali, consegue detectar alguns talentos, a gente consegue direcionar alguns alunos para alguma situação e até buscar desenvolver em outro patamar eles, né? Perfeito. Então, aí a gente trabalha dessa forma, atividades adaptadas, atividades convencionais e que eles consigam socialmente desenvolver e se divertir. E como é que o esporte chegou na vida de vocês? Eu me veio essa curiosidade, a gente estava combinado isso não. Mas, Bolinho, como é que o esporte chega? E Milton também, porque os dois foram atletas, né? Bolinho competiu basquete, Milton jogou no Vasco, né? Carioca jogou no Vasco e tal. Mas como é que o esporte chega na vida de vocês? Então, tenho que falar logo, porque o cara foi futebol, é outro patamar. Não, então não tem isso não. Aqui não tem isso não. Eu comecei a introduzir um pouco da minha vida esportiva e fui para o basquete. Eu jogava com um grande irmão meu primo Igor, na mesma faixa. E aí ele decidiu, né, no terceiro ano, ir para o lado da arquitetura. Enfim, eu quis cursar educação física. Até lembro que quando eu fui conversar com meu pai, foi até um momento que marcou na minha vida. Chamei ele na beira do espaço lá de casa e, pai, preciso conversar com o senhor. Ele, diga, filho, olha, estou com vergonha. Ele, fale. Eu acho que eu quero fazer educação física. Porque tinha na minha época, lá, 2002, 2003, assim, um preconceito. Isso. Né? A educação física não quer saber de nada, ou seja... E aí esse estigma que não é verdade, né? Não é verdade. Não, graças a Deus isso E que hoje, Bolinho, assim, é impressionante, dados médicos, cientistas dizem, né, que uma das profissões que vai ficar daqui para frente é do educador físico. Porque a galera precisa, de né? Saúde, precisa de tudo. Tudo isso que a gente vem linkando aqui, né? Então, quando eu falei isso a ele vá, filho, vamos. Ele, inclusive, eu quero falar que você recebeu uma bolsa numa universidade aqui e aí você quer continuar, acho melhor você ir para lá, porque você vai desenvolver, vai aumentar seu network e você vai estar treinando e continuando no alto nível aqui. Aí, com isso, foi a melhor escolha da minha vida, continuei. E aí, com o basquete, foi abrindo portas, né? Foi abrindo portas e hoje... consegui vários títulos universitários, nacionais, né, pelo basquete, regionais e pernambucanos, nem se fala. E hoje eu me sinto na parede realizado. de casa tá bonito, na parede de casa tá bonito. Inclusive, eu tenho orgulho de falar que, por exemplo, domingo agora, eu fui selecionado, né, fui chamado para reforçar, vamos dizer assim, o time adulto do esporte que vai jogar a final do Pernambucano. É mesmo. Né? Porque, ou seja, ainda dá um caldo, Ainda né? dá um caldo, o cara tá na ativa, pô. Mas eu quero saber o nosso atleta, porque na nossa equipe técnica, André, Dezinho, né? Para os íntimos, eles jogam futebol pelado aqui pra gente ele do diz Nordeste, né? Ele diz que joga, que Milton é artilheiro. Aqui a resenha, Bolinho, antes de começar, ele fez narração, disse que ele faz... Que é verdade, o cara era bom. Como é que o esporte chegou na sua vida? Meu coordenador Milton. Não, eu antes de falar um pouco de mim, eu quero assim, porque Bolinho está sendo modesto. Ele inclusive, não só foi um grande atleta e ainda, parece que ainda né? Está sendo ainda convocado. Atleta master. O cara
Mas ele, como treinador, é uma referência, não só aqui em Pernambuco, mas já é uma referência nacional. E constantemente está sendo chamado, convocado para dirigir as seleções de base do estado, enfim. Ele é uma pessoa que está e merece tudo isso por conta dessa visão que ele tem do esporte, a forma como ele lida com os atletas. Então, que honra recebê-lo aqui, viu, Bolinho? Esse uma espaço é seu, viu? honra, realmente. Mas então, assim, agora Obrigado. que deu os louros a quem ele merece, eu vou falar um pouquinho de mim. A minha experiência foi uma experiência que, posso dizer que a grande maioria dos adolescentes e dos jovens tem esse sonho, né, no Brasil, de jogar futebol. Então, é um esporte muito concorrido, né? Eu morei em diversas cidades por conta do emprego do meu pai, então eu mudei muito. Então, comecei com futsal lá no sul, que era muito, muito forte. Em Santa Catarina, o futsal é muito forte lá. Então, o meu primeira experiência com o futebol foi no futsal. Aí, quando eu fui para o Rio, fui morar no interior do Rio, Nova Friburgo, e lá eu tive a vivência de clube. Comecei a ter a vivência de clube, no society, no campo. E aí, numa dessas experiências, a gente foi fazer um amistoso. Aí está a importância de você saber levar, como você conduz os seus atletas e tudo, né? Eu fui fazer um amistoso em Niterói, num clube lá, e tinha um olheiro do Vasco observando, né? Eu joguei na minha categoria, a gente ganhou o jogo e eu fiz 2 gols. E aí depois eu fui para a categoria de cima e entrei no segundo tempo e ajudei o time a empatar o jogo. Então chamou a atenção. Não está mentindo. André, não está mentindo, não. Mas hoje eu não faço mais tanto assim, não. Ele joga comigo quinta-feira, mas hoje eu não tenho mais essa mesma pegada, não. Hoje é dia, então. Hoje é dia. Hoje é dia. E aí a partir dessa experiência, desse amistoso, eu fui chamado para fazer um teste, e o teste você tem todo o processo, e fui para o Vasco. E lá, assim, eu vi de perto como é o esporte, o futebol no Brasil, né? O Vasco, no momento que eu vivia, que eu jogava lá, era o expoente do país, foi campeão brasileiro, inclusive, no ano que eu estava lá, do profissional. E então era um clube que tinha pessoas, alunos, jogadores, né, atletas do Brasil inteiro, inclusive daqui, do Nordeste e tudo, né? Então, para muitos ali, era a única oportunidade de vida. Para mim não era. Então isso já tem um peso. Ali eles estavam jogando por um prato de comida mesmo, sabe? A gente recebia um valor lá, né, uma ajuda de custo, eles pegavam o dinheiro, mandavam tudo para a família. Ficavam lá só vivendo com o que o Vasco proporcionava. Então essa experiência, só para finalizar, depois eu fui além e tudo, mas ali já foi uma vivência de vida que o esporte trouxe para mim, que eu carrego até hoje. Hoje eu não exerço mais a profissão, eu sou formado em educação física, mas eu estou mais para o lado da educação, mas eu carrego tanta coisa dessas vivências, por isso que eu digo que o esporte ele é muito mais do que as 4 linhas. E eu pedi para que vocês falassem da vivência de vocês, exatamente para chegar a um ponto que eu tenho 2 caras incríveis que exercem muito bem e com maestria a profissão. E com os filhos, como é que o pai, que é um super atleta, que ainda derruba as cestas ali, que é um goleador, não passa esse desejo ou deixa com que as suas frustrações profissionais de não ter se tornado um grande atleta para o filho, pressionando esse filho? Amava o tênis, cheguei a ser campeão e aí não me tornei profissional. Não é o seu caso, Bolinho, mas vamos imaginar, pegar o seu exemplo, que entende, derruba bem a cesta, mas quer que o seu piquerrucho, o seu filho ali, agora não, ele tem que se tornar... Como é que, para vocês que estão na área, são pais, conseguem moderar? Como é que vocês, qual a dica que vocês dariam para esse pai que, mesmo não percebendo, ele está colocando todas as expectativas dele no filho, que muitas vezes nem quer ser atleta e que muitas vezes nem quer participar? O pai foi um grande goleador, jogou no Vasco, mas o menino se identifica com natação, ou o menino quer ser advogado, ou o menino quer ser artista, ou o menino quer ser jornalista. Como é que faz? Perfeita colocação. Estava ansioso por essa pergunta, tá? Porque hoje a gente vive numa situação muito delicada, porque eu lembro de um fato, vou contar rapidamente. Quando eu tinha 15 anos, isso marcou também minha vida, onde eu era uma categoria abaixo, como o Milton falou, abaixo, consegui entrar no jogo, nunca entrava, mas entrei no jogo,
Consegui resolver um problema, estávamos perdendo 10 pontos, viemos 10 pontos, e aí a minha professora, na época, pediu um tempo de jogo, né? Vem cá todo mundo, olha, aí olhou para o titular da época, fez, viu como ele faz, vai lá e faz igual. Eu, adolescente, 14, 15 anos, fiquei pé da vida, não quis mais voltar, disse que ia sair, meu pai chegou no meu ombro e fez, olha, você tem um compromisso com a equipe, você pode estar com raiva, você pode estar o que for, mas você vai terminar o seu compromisso. Você não honrou isso, você na sua vida vai ter vários empecilhos, vão ter várias pessoas que vão querer botar você atrás de um ou de outro, mas você vai ter que lutar e mostrar o que você é capaz. Ou seja, gente, nós temos que dar essa confiança aos educadores que estão cuidando dos nossos filhos. Se meus filhos vão começar no judô, na natação, eles são muito novinhos ainda, mas eles vão vivenciar tudo e espero um dia ter a possibilidade de vê-los trilhar algum esporte, seja ele qual for. Mas, no dia que meu filho chegar em casa dizendo, pai, o professor fez isso, isso e isso, eu vou dizer, por que você fez isso? Porque eu tenho confiança na pessoa que está lá. A gente tem que passar essa confiança e tem que dar a eles, conversar com nossos filhos para deixar claro que ali é uma figura de líder, que está fazendo o melhor. Porque qual professor quer perder? Qual professor quer fazer para uma criança não ir bem? A gente está aqui sempre para buscar o melhor e sugar o melhor. Às vezes, A não pode dar a mesma coisa que B. A gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter essa leitura e fazer com que esse A, que não pode dar a mesma coisa que o B, ele se sinta tão importante quanto. Ele tem que estar ali, tem que estar feliz, tem que estar bem. Eu, como também coordenador de esportes, eu me deparo com muitas situações delicadas, né? Vou dar um exemplo. Imagina, a gente vai ter um exame de faixa de judô. E aí o professor, vamos lá, João, o golpe. Ô, João, amarra a faixa assim. E João não está fazendo. E o professor, ô, João, você assim não vai conseguir passar de faixa. Eu já ouvi pais chegarem para mim, como coordenador, e dizer, vou tirar meu filho do judô porque meu filho chegou em casa dizendo que não vai passar, ele está frustrado, ele está mal. Ou seja, qual o papel do professor? É só falar coisas boas? É só aguentar aqueles, assim, tolerar 50 minutos, ficar com a criança, ou efetivamente trabalhar nela uma evolução? Perfeito. Entendeu? Então, a gente o poder da palavra, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento enquanto família, que quem está do nosso lado, quem a gente confiou de colocar nossos filhos, quer o melhor para eles. E entender cada situação, né? Ninguém tem a mesma função no seu trabalho, mas todos têm uma função importante. É isso. E aí, então, como é que fica? Perfeito. Se fosse pai, você tem uma filha, mas e se esse Miltinho Júnior chegasse, pai, não vou ser goleador igual você, quero ser jornalista, quero ir para a beira do campo entrevistar o jogador, como é que fica? Eu não tenho uma expectativa em relação ela tem que viver o esporte porque eu vivi, não. Eu acho, e eu falo sempre com ela, né, que o esporte ele é uma experiência de vida e agrega muito. A gente está falando tudo isso aqui, né, não tem nem mais o que acrescentar. E ela sabe disso, mas eu não cobro que ela tenha uma vivência como eu tive, né? Mas eu acho que assim, a fala de Bolinha é muito interessante, porque a gente vivencia isso em diversos aspectos dentro da escola. Infelizmente, às vezes a gente percebe que os pais, por conta da rotina que é exigida hoje, a mãe trabalha muito, o pai trabalha muito, e aí a gente vê que, às vezes, lidar com a frustração do filho é difícil, né? Então, a dor do filho é difícil. Às vezes, o pai não está fazendo a análise correta dessa dor. Porque o aluno chega, às vezes, o filho chega em casa com uma dor, uma frustração, e o pai toma só aquela dor, aquela frustração e vai na escola sem entender o porquê, sem entender o que aconteceu, sem buscar o outro lado da situação, né? E aí isso acontece muito com o esporte, porque o esporte ele vai estar sempre colocando ali a frustração, né, dia a dia. E lidar com isso é algo extremamente importante dentro desse cenário. Você ter o esporte, você vê como que o esporte ele vai auxiliar nessa criação, nessa ajuda, né, na formação do indivíduo, né? Então eu corroboro com a ideia e faço esse pedido de reflexão,
né, dos pais, para que, de fato, acreditem no propósito daquele professor ali. Que ele está ali, ele sabe o que está fazendo. Não é para prejudicar ninguém, não é porque ele está frustrado, o filho está frustrado porque não conseguiu, foi culpa do treinador, né? O treinador está ali para mostrar para essa criança, para esse indivíduo, que ele precisa seguir etapas, né? Agora vamos reverter. Mari passou por aqui, né? Um amor de pessoa, uma aluna excelente, mas que ela disse para mim assim: tio, eu quero ser atleta de tênis. E como é que a gente faz para esse pai que não tem relação nenhuma, Bolinho, e que esse menino nasceu com o dom, ele quer ser atleta? Qual é a relação? Como é que esse pai deve ponderar com esse menino? Não, eu tenho que gastar tudo para que ele seja atleta, ele não precisa estudar. É um papel difícil, porque aí também eu acho que é a ideia da própria educação de cada um, né? Isso, cada cabeça exatamente. É um mundo, cada um julga devido à sua ciência e consciência possuída. Isso. E quando se reverte esse pai que muitas vezes pega essa frustração do filho, o papel do professor, mas e quando ele quer ser atleta? Vamos pegar o caso de Mari, que passou aqui com a gente, super inteligente, e que a mãe, não, você vai ter horas de estudo, se quiser ser atleta, quer treinar. E como é que faz, Bolinho? Acredito que é nessa linha de pensamento, o raciocínio é esse. A gente nunca pode estar 100% dentro da situação, até porque a gente não tem, como falei, uma cultura nem uma política pública baseada para isso, né? A gente vê alguns estados ou alguns países que têm bolsas atletas, ou seja, o atleta ele tem um respaldo, né? Um respaldo para a gente conseguir ter, né, uma segurança, vamos dizer assim. Mas o estudo, eu acredito que sempre a gente tem que colocar, ele é um aluno atleta. A partir do momento que assine contratos, aí é um atleta e aí a gente vai. Mas sempre estudar, sempre ter essa questão. Então, os pais querem apoiar, tem que levar e tem que ensinar, né, e sentar junto com seus filhos e criar uma rotina adaptada para isso. Porque se ela é diferenciada no tênis, ela tem que ser diferenciada na vida. A rotina dela não pode ser igual a de todas. E assim ela vai conseguir chegar lá mais rápido. E aí, Milton, como é que esse pai... Depois de Bolinho levantar, dá o saque aí. Não é muito minha praia não, dá saque não. É mais chutar a bola. Né? Bate essa falta. Bate essa falta. Mas eu acho que é exatamente isso, porque a formação que o esporte exige passa pela educação, né? Então, se você tem uma aspiração de ser atleta, você precisa entender que você precisa ter uma formação, né, também como pessoa, e não é garantia. Então, por isso a dúvida do pai, né? Até onde eu vou incentivar meu filho, já que o esporte ele exige cada vez mais. Quanto mais você evolui na prática, você é mais exigido, né, fisicamente, mentalmente, os treinos, alimentação, dormir cedo. Bolinha, a gente vivenciou isso quanto atleta, que é uma coisa muito dura, que é você, quanto adolescente, ver todos os seus amigos indo para a festa e você não dormir mais cedo, porque tem um jogo ou tem um treino que você às vezes nem vai jogar. A namorada reclamando, puxa, né? Cara, é complicado. Da sexta. E às vezes você não vai nem jogar, às vezes você está no banco, você sabe que não vai nem ter, de repente vai jogar 5 minutos, que fica aquela vontade de sair com a turma, mas é isso, o esporte ele precisa desse diferencial da pessoa. Ela tem que entender que ela vai ter que se dedicar aos estudos, aos treinos e abdicar de muita coisa na vida dela. Então, não são todos que chegam, porque é um desafio muito grande. Então, o treinador, o clube ou a escola, que seja, vai dar esse suporte, mas a família é essencial. Se a família não estiver junto ali, segurando do lado, junto, realmente fica muito difícil para que ele consiga desabrochar no esporte, né? Bolinho, meu amigo, parabéns pelo seu trabalho. Esse espaço é seu. Venha mais vezes, venha conversar com a gente. Chama a equipe de esportes aqui do Vila, que esse espaço é seu. Milton já é de casa, já está na apresentação. Esse cara conduz muito bem junto comigo. Estou de titular aqui já. Titularíssimo. E meu capitão. Bolinho, sua palavra final para os pais, para os nossos atletas, para a gente finalizar o programa de hoje. Então, só agradecer aí todo o apoio, né, da escola, da Vila, Paula, Gabi, Lu, todos que fazem, Milton, que fazem essa equipe fantástica da Vila Aprendiz. E que também agradecer ao apoio dos pais, né, que são pais importantíssimos, pais campeões, eu costumo dizer, são pais campeões, ou seja, eles entendem, sabem que
nós temos uma margem ali e que a gente quer proporcionar ao filho deles estar entre os melhores. Então, sabe que vão perder alguns momentos, vão ganhar alguns momentos, e isso aí vai fazer com que eles sejam sempre diferenciados. Então, eu agradeço. Meu capitão, terça a gente tá de volta, não tá? Se Deus quiser. Bolinho, um abraço, querido, sucesso, um beijo grande e venha mais vezes. Galera, abraço pra vocês e até próxima terça-feira. Vocês sabem que toda terça tem o quê? Papo de Vila.